Muito boa noite, eh, minhas caras e meus caros académicos, eh, demais participantes. Saudamos a presença de cada uma e cada um de vós. Saudamos a presença da professora Juraci Maia Cavalcante, que é a nossa conferencista de hoje. Vamos anunciar o tema da conferência de hoje: Ação Missionária e Cultura Indígena no Brasil. Este é o tema. A professora Juraci Cavalcante vai falar do caso da Ibiapaba. Portanto, como anunciamos, esta quinzena estamos a tratar temas relacionados com determinados grupos étnico-raciais. Falamos dos negros no Brasil e hoje estamos a falar dos indígenas. Portanto, esta é a forma como são tratados no Brasil. Esse tema, para nós angolanos, tem um significado um bocado diferente, bastante diferente, mas, portanto, estamos a usá-lo no contexto brasileiro. A professora Maria Juraci Cavalcante, que é a nossa conferencista de hoje, tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, especialização em Políticas Sociais, é mestre em Sociologia pela mesma Universidade Federal do Ceará, doutora em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de como é que Karl von Ossietzky, Sim, exato. na Alemanha. Rodenburger Universität. Exatamente. Ok. Oldenburger Universität. Ok. Universidade de Oldenburg. Tem um pós-doutoramento em política educacional, também na Alemanha, e também na faculdade, em políticas educacionais, na Faculdade de Educação da Universidade de Colônia, em História Educacional, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. A professora Juraci Cavalcante é desde 1998 professora titular do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, na área de História Social e Política Educacional. Professora titular que corresponde ao nosso professor catedrático. O que é que se pode dizer mais? Bom, é autora de vários livros. Eu acho que tenho aqui o título de um dos seus, não sei se últimos, mas um dos seus livros. Aqui está, que é Os Jesuítas, a escrita de si no corpo historiado dos índios, reflexão sobre o papel da sua ação missionária na experimentação de uma pedagogia moderna, um ensaio de crítica histórica. Então, vou passar a palavra à professora Juraci Cavalcante, socióloga, professora titular na Universidade Federal do Ceará. Cara professora, a palavra é sua, tem até 30 minutos para apresentar a sua conferência. Bem-vinda, estamos a ouvi-la a partir de agora. Muito obrigado. Agradeço eu pelo convite que me foi dirigido, me sinto muito honrada em estar participando hoje dessa sessão da Academia de Letras de Angola, e acho de uma responsabilidade enorme
não é? Porque essa é uma temática muito cara à historiografia brasileira, muito difícil, porque a ação missionária dos jesuítas portugueses, né? E o confronto com os indígenas, né? Com a população originária do que veio a ser o Brasil, na Serra da Ibiapaba, ela ocorre entre os séculos XVIII, século XVII e século XVIII, e é um momento muito conturbado da história política de Portugal e da sua colônia, né, o Brasil. Naquele momento, a historiografia mostra a forte concorrência europeia nesse período a disputar o que chamam o Atlântico Equatorial. No período em que Portugal esteve subordinado à Espanha, período chamado filipino, de 1580 a 1640, essa concorrência foi mais acirrada ainda. Existe uma nova historiografia brasileira, de jovens historiadores brasileiros, que a gente considera muito importante remeter, como é o caso do historiador maranhense Alírio Cardoso, que fez uma tese de doutoramento sobre essa temática, né, o período filipino e a ação de colonização nessa região da Amazônia, né, que envolve o Maranhão e que envolve o Pará, mas também o Ceará. Alírio Cardoso mostra que nessa disputa havia, segundo documentos da época, invasores franceses, piratas ingleses e irlandeses, rebeldes holandeses e traficantes e aventureiros italianos, né? Então, assim, é um período de domínio espanhol, né? Domínio ibérico, e que Portugal se vê ameaçado, do ponto de vista de perder seus domínios nessa região, né? do que chamou de Brasil, né? Então, os franceses, por exemplo, ocuparam o Maranhão de 1612 a 1615, os holandeses ocuparam Pernambuco de 1637 a 1644, depois mais 10 anos, até 1654. Os holandeses voltaram a ocupar o Maranhão de 1641 a 1644. Então, quando a gente fala assim, a história do colonialismo português, né, em relação ao Brasil, e aí se fala 500 anos de domínio, na realidade, quando você aprofunda a história e vai estudar sobre a perspectiva de diversos períodos, como é esse, que é muito peculiar, o período do filipino, né, a gente vê a razão pela qual o que chamavam o Brasil foi dividido em dois estados, né? O estado propriamente chamado Brasil, que é aquela região de Pernambuco para baixo, e a região do norte, que envolve o Maranhão, Grão-Pará, né? E a região onde eu moro, onde eu nasci, onde eu estudei, que é o Ceará. A criação do Estado do Norte, Maranhão e Grão-Pará, se deveu em grande parte a essas ameaças, né, estrangeiras para os portugueses. Um outro fator, a partir da experiência de navegações no século XVI e até meados do século XVII, é o reconhecimento de uma divisão física, né, oceânica entre o Maranhão, o Pará e o Brasil, sul, né, para a criação de dois estados, em função de correntes marinhas e ventos, que dividem a navegação entre o Atlântico Sul e o Atlântico Equatorial, que é o Atlântico que eles chamam ao norte do Maranhão. A navegação com o Atlântico Sul favoreceu a ligação, por exemplo, entre Portugal, Brasil e Angola, né? E a outra, que vai ser fortalecida no período filipino, é essa navegação que leva à Amazônia. Essa questão é muito importante de ser salientada para entendermos a razão da implantação da missão jesuítica na Serra da Ibiapaba, no Ceará. Afinal, se tratava de um império que tinha apoio na cruz e na espada, né? Que tinha apoio na religiosidade, né? Nos missionários jesuítas, e tinha apoio também na guerra, né? Essa foi uma colonização enfrentada à base de sucessivas guerras, inúmeras, inclusive, principalmente, com as populações nativas. Não foi um processo de ocupação
fácil, não foi um processo de ocupação pacífico, muito pelo contrário. Até hoje, há necessidade de voltarmos a revisitar essa história e salientar essa resistência, porque na historiografia oficial fica parecendo, às vezes, que a dominação foi muito fácil, troca de espelhinhos, troca de presentes, e que os índios foram muito simpáticos, não foi bem assim, né? Portanto, repito, essa história do Brasil, do ponto de vista das suas populações originárias, né? Existe agora, professor Paulo, uma terminologia considerada politicamente correta, que é chamar os antigos indígenas do Brasil, pensavam que tinham chegado à Índia e chamaram as populações que habitavam essa terra de indígenas, chama-se, para evitar a linguagem europeia, chama-se de povos originários, não mais indígenas. Então, quando você fala indígena, é o colonizador quem está falando. Quando você fala povos originários, são eles próprios que estão tentando, 500 anos depois, mais de 500 anos depois, ser reconhecidos como etnias e como identidades com características culturais, né, e ancestrais próprias. É difícil vir-se do Recife de Pernambuco ao Maranhão devido à turbulência marítima da costa. Portanto, os colonizadores tentaram, né, ainda no século XVI, virem para o Maranhão por terra. E para passar para o Maranhão, você tem que passar numa região que é uma região muito verde, é uma região serrana, muito grandiosa, é uma chamada Serra Grande, e tem que passar por ela para ir atravessar o Piauí e ir para o Maranhão e depois para o Pará. Essas tentativas elas foram mal sucedidas porque eles enfrentaram, né, a expedição, por exemplo, de Pero Coelho, teve um enfrentamento com os índios nativos, os nativos dessa região, e não conseguiram atravessar. Todo o exército dele, 800 homens, ia também com a família, com a mulher, e ele foi derrotado, teve que voltar a pé para o Rio Grande do Norte, onde ele estava sediado, né, como funcionário da corte, e de modo que era conhecida a dificuldade dessa travessia por Maranhão. Fosse por terra, havia esse enfrentamento de população local que resistia a essa ocupação. Fosse pelo litoral, havia as turbulências marítimas, né? Várias embarcações foram afundadas nesse percurso, de modo que, para a colonização portuguesa e no tempo dos Filipes, para a administração ibérica, essa passagem era necessária para garantir a conquista da Amazônia. Não só por ela, mas porque ela fazia conexão com a prata, né, da América do Sul, né? Os espanhóis precisavam fazer essa passagem para o Império da Prata, nas regiões vizinhas, né, que incorporam a Amazônia, de modo que, antes disso, da implantação da missão chamada da Ibiapaba, também aconteceram tentativas de jesuítas, em 1606, 1607, e o missionário, né, principal ele foi flechado, dizem que durante uma missa, de costas, na igreja, não se sabe bem, mas eles não conseguiram chegar, né? Quer dizer, então, os jesuítas já estavam presentes na Amazônia Lusa no período filipino, 1580 a 1640, principalmente os jesuítas espanhóis, mas também portugueses. E o expoente máximo, o mártir desse período, é justamente esse padre, Luiz Figueira, que foi flechado no altar, né? Aí, justamente onde veio ser a missão da Ibiapaba. O historiador Alírio Cardoso, a que já me fiz referência, no livro Amazônia na Monarquia Hispânica, que é sua tese de doutorado, foi publicada em 2017, ele afirma que a política filipina e a de Dom João V, né, depois da restauração, quando Portugal toma o poder novamente, as políticas traçadas na época filipina e na época
de Dom João IV, elas são similares em 4 aspectos, né? Eles queriam a expansão civil-militar para a zona do Sertão Ocidental, a doação de sesmarias a particulares como forma de defesa das terras e incremento econômico. Terceiro, um reforço à estratégia de reconhecimento da autoridade indígena. Eles entendiam que tinham que fazer essa negociação com as autoridades indígenas e a construção de mecanismos de controle sobre o trabalho nativo com inserção da autoridade missionária. Todo esse preâmbulo foi necessário para circunstanciar essa missão jesuíta na Serra da Ibiapaba, que se dá, portanto, entre embates missionários e povos originários e ameaça de franceses e holandeses ao domínio filipino e ao domínio português. A implantação da aldeia, o aldeamento da Ibiapaba, começa com uma igrejinha no centro e ocas, né, as moradas dos povos originários em volta, conforme era a sua configuração circular de moradia, e ligada a fazendas de gado entre o Ceará e o Piauí, administradas por um criador, um homem branco, e um escravo africano, né, e subjugado a essa ordem colonial. Um outro historiador, um jovem historiador, o Lígio de Oliveira, também na sua tese de doutoramento, professor da Federal do Rio Grande do Norte, ele ressalta que, sob o domínio colonial e missionário, os índios tinham seus direitos e seus deveres. Ele, ao fazer a investigação, uma releitura dos documentos da época, ele percebe, né, que essa aproximação dos missionários e colonos com os índios nessa região da Ibiapaba não foi pacífica, foi uma relação negociada, tensa, porque a experiência dos índios da Ibiapaba com os missionários jesuítas, ao longo de quase 60 anos, né, entre 1700 e 1759, deu aos grupos jesuítas e aos grupos indígenas uma dimensão mais ampla, um conhecimento do inimigo, né, e da sua própria história nessa relação com o processo colonial. Eles souberam fazer escolhas, tomaram decisões, fizeram negociações para organizar suas vidas e vivência comuns dentro dessa ordem colonial, né? Uma hora fazendo acordos com os franceses, outra hora fazendo acordo com os holandeses, né? Um jogo muito complicado que explica, por exemplo, que os portugueses tenham decidido conceder sesmarias às comunidades indígenas. Desse modo, o professor Lígio considera que a implantação do Diretório da Vila Real, que vai ser feita em um período de 1759 a 1762, quando os jesuítas são expulsos, vai ser uma implantação que leva em consideração o reconhecimento dessas lideranças indígenas. Um outro historiador, que eu também chamo jovem historiador, o professor Rafael Ricardo da Silva, afirma que a conquista da capitania do Ceará, que é onde fica, né, a missão da Ibiapaba, a partir de 1680, esteve alicerçada na concessão de datas de sesmarias em forma de mercês, que era como os conquistadores, vamos dizer assim, premiavam aqueles grupos indígenas que eram, vamos dizer assim, favoráveis aos conquistadores, né? No período de 1680, no entanto, e 1720, essa turbulência, né, essas guerras entre os colonizadores e os indígenas foram tão fortes que a historiografia estabeleceu uma expressão chamada Guerra dos Bárbaros, que mostra a resistência indígena ao colonizador. A concessão de sesmarias vinha do governo do rei Dom João III e era regulada pelo reino. Elas eram de natureza individual, familiar e coletiva. Foram concedidas terras para estabelecer aldeamentos e paróquias,
que era onde trabalhavam os missionários, né, nesse controle sobre as populações locais, para indivíduos e famílias, para indígenas na forma individual e coletiva, a exemplo da aldeia da Serra da Ibiapaba, que o principal dos representantes indígenas solicitou à corte a concessão de uma sesmaria para garantir a permanência da tribo Tabajara, de que fazia parte, exatamente percebendo, né, essa movimentação de interesse e de ocupação de territórios. Ele justifica a posse da terra, tem um documento escrito, para se defender do inimigo tapuia. Também havia essa rivalidade entre os diversos grupos da população nativa, né, dos chamados grupos indígenas. Ele justifica também a necessidade de se defender dos inimigos indígenas, tapuias, adquirir gado vaco e cavalar e tocar, né, suas atividades de agricultura, e justificava essa solicitação como paga aos serviços prestados ao colonizador português. O historiador Rafael Ricaurte da Silva chama atenção para a adoção do discurso dos colonizadores brancos pelos indígenas, né? Eles tiveram que aprender português e aprender a forma de operar, né? A lógica de ocupação do colonizador, conhecer o regime de sesmarias, né? E ter essa comunicação protocolar, né, oficial, de solicitação para garantir seus direitos à terra quando se sentiam ameaçados, né? Ele afirma que essa relação tensa e dual foi construída em meio ao processo de conquista da capitania do Ceará, em que agentes colonizadores procuravam, de um lado, agradar os indígenas e seus principais aliados, e, de outro, combatiam, exterminavam e retiravam as terras dos gentios bárbaros. Então, os gentios bárbaros eram aqueles que não aceitavam negociação, né? E os gentios favorecidos com a concessão de sesmarias, por exemplo, eram aqueles que aprenderam essa linguagem e aceitavam fazer essa negociação. Eles praticaram verdadeiros massacres, né, às populações indígenas, da qual eu me orgulho de ser descendente, né? Embora não se fale muito sobre isso, porque essa identidade houve um tempo em que foi muito negada, né? Mas eu tenho traços físicos, né, típicos, característicos dos povos originários. Tenho no meu avô paterno uma semelhança física muito grande dele com os indígenas dessa região do Ceará. Essa ambiência na Serra da Ibiapaba, de 1700 a 1759, que é o período de duração da missão, né, na Ibiapaba, um reduto jesuítico, caracterizou a fase do aldeamento, eles chamavam aldeias, e era como eles conseguiam atrelar, né, as culturas indígenas com sua própria religiosidade, com seu modo de vida, de relação com a floresta, de conhecimento das ervas, né, medicinais e das ervas comestíveis, de toda uma relação ancestral, secular, milenar que eles tinham com essa região, né? Então, eram grupos humanos, sociedades constituídas do ponto de vista antropológico, com toda a sua relevante cultura, né? Com a sua relevante forma de relacionamento não depredatório, não destrutivo, né? Com a natureza, com seus ritos, com sua culinária, com as suas formas de sobrevivência, com as suas relações parentais, com as suas crenças, com seus mitos, com seus ritos de iniciação, né, dos mais jovens, tudo isso em línguas, né, línguas constituídas linguisticamente, com toda a sua riqueza. Toda língua, para ser constituída, requer uma lógica, né, um pensamento lógico e uma estrutura, né, que é reconhecível nos estudos linguísticos. Então, essa cultura teve que ser subordinada à cultura europeia, portuguesa, para estabelecimento da colônia portuguesa na Amazônia e no Brasil. As chamadas vilas dos índios são a substituição dos aldeamentos pelas vilas indígenas se dá
depois de 1759, com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, que vai eleger os jesuítas como o grande inimigo de Portugal e o representante do atraso, né, econômico de Portugal. Esse é um outro episódio da história da colonização e da história de Portugal, que não é o caso aqui entrar em detalhes, mas que mostra, né, como essa interferência gerou um modo diferente, mas muito similar também, de lidar com as populações locais. Porque, afinal, as aldeias indígenas foram substituídas por vilas, significa só uma nova forma de administração. O historiador Lígio Maia chama atenção para as discussões havidas entre os índios e as altas autoridades da coroa portuguesa, em Recife, naquela época, sobre como ficaria a situação deles depois da expulsão dos jesuítas. Porque a forma que os jesuítas tinham de lidar com a sua educação católica era também de lutar pela liberdade dos indígenas, né? Eles não aceitavam que os indígenas fossem escravizados, só os africanos. Por que eles fizeram isso? Porque acreditavam que seria uma forma, né, de expandir a cristianização, né, a expansão católica na América do Sul, né, e fizeram esse investimento na educação indígena através do cristianismo. No entanto, quando a gente lê as cartas dos jesuítas, a gente vê que esse empreendimento nem sempre era bem sucedido, porque havia uma resistência dessas populações a essa cultura estrangeira que em nada se parecia com as suas tradições. Então, algumas vezes, eles mimetizavam, por exemplo, ritos católicos, procissões, iam às missas, faziam orações, mas, às vezes, parecia que eles não introjetavam esses valores, eles faziam por uma questão, às vezes, até mimética, por uma questão de sobrevivência ou por uma questão até de, vamos dizer assim, de ridicularização da cultura do estrangeiro, né? Porque povos, né, que tinham, vamos dizer assim, Tupã, né, o deus da floresta, da tempestade, né, um deus natural, anímico, um deus potente, um deus grandioso, como eles poderiam aceitar um rei, um deus crucificado, né? Então, para os povos naturais do Brasil, aceitar um Deus crucificado, um Deus humilhado, um Deus que se deixou matar, que se deixou torturar, não batia com a ideia de Deus. Quer dizer, Deus, para eles, era uma força suprema da natureza e responsável por tudo, né? Pelo movimento das águas, dos ventos, pela fartura, pela vegetação, pelas florestas, pela vida de todos, né? Então, essa ideia do cristianismo assentada sobre um Deus que chega numa cruz era já uma forma de afastar, né, os povos nativos dessa religião. Então, nas cartas dos jesuítas que eu estudei na minha pesquisa de pós-doutoramento, mostram que os próprios jesuítas admitiam que essa relação cultural não era fácil, né? Por isso que eles optaram, depois de tentativas erradas, que não conseguiam catequizar os índios, eles tentaram as crianças, né? Ou afastar as crianças dos pais, para ver se, através das crianças, essa fé seria mais facilmente inoculada. Mandaram vir de Portugal crianças órfãs, né, portuguesas, para favorecer esse processo educativo, né? Mas sempre a reclamar nas cartas, a dizer que os povos nativos eram idiotas, que não aprendiam, que não eram difíceis de ensinar, né? São os próprios jesuítas que dizem isso. Eu me lembro de uma carta do famoso Antônio Vieira, né, que vai ser um dos principais agentes, né, dessa missão da Ibiapaba, em que ele diz que, em São Luís do Maranhão, ele tinha um grupo
de indígenas, que ele era responsável pela catequese, e que ele ficava muito, vamos dizer assim, descrente dessa possibilidade quando ele via que um grupo de índias, quando ia para a agricultura, né, adentrava na floresta ou ia tratar do plantio agrícola, quando voltavam para a aldeia, né, para a igreja, ele vestia elas e elas voltavam nuas, né? Como se elas não conseguissem aprender o valor da vestimenta, né? Elas não conseguiam aprender a moralidade cristã, católica, e condena a nudez, né? Enquanto para a cultura indígena a nudez era uma coisa natural, né? Eles andavam nus, porque com alguns adornos, com alguns adereços, né? Mas era por uma questão ancestral, não havia questão moral de pudor, não pudor, que foi colocado pela visão dos religiosos, né, europeus. Então, essa cultura teve que se submeter, né, a valores e se conformar a uma tradição absolutamente oposta, seja no que diga respeito ao sentido de divindade, seja que diga respeito a hábitos e costumes, seja no que diga respeito à sobrevivência. Eles não entendiam, por exemplo, a produção de cana-de-açúcar em grande escala, porque eles achavam aquilo eles só entendiam uma produção que fosse necessária à sobrevivência. Eles não entendiam o excesso de produção. Eles não entendiam uma economia de larga escala. Eles não entendiam uma economia. Afinal, a indústria do açúcar representa, na história da industrialização no mundo, a primeira grande empresa capitalista da modernidade. Quer dizer, foi uma empresa que se destacou por suas possibilidades produtivas em escala global, né? A colônia do Brasil foi responsável pela exportação, né? De açúcar, distribuiu açúcar, e por isso então, todo mundo hoje em dia é doente, diabético, né? Esse é o castigo, né? Pela indústria do açúcar, porque até então a humanidade não dependia, né? O açúcar era o mel de abelha ou a beterraba, mas o mel produzido em larga escala e aplicado em tudo quanto é produto comestível, como se vê hoje, não, foi uma consequência dessa indústria, né, que para os indígenas era absurda, era irracional. Né? Chamavam de preguiçosos, eles diziam que não havia necessidade de trabalhar tanto se a natureza tinha tantos recursos. Né? Então, eles tinham realmente uma relação muito agradável com a natureza, tomavam vários banhos por dia, pescavam, plantavam em certas épocas, colhiam, faziam suas festas, seus ritos, né? Era uma vida muito diferente do regime escravocrata, do tipo de produção capitalista, escravocrata e feudal que os portugueses implantaram e os espanhóis aqui na América. Então, a administração da vila, né, a partir de 1759, da Ibiapaba, agora ela tem um administrador laico, um oficial, tem um mestre-escola, que na maioria das vezes eram os próprios oficiais ou suas esposas, né? Mas uma coisa aconteceu nesse período que foi muito importante para a dominação colonial portuguesa sobre as populações locais. Até então, a língua mais falada no chamado Brasil colonial era a língua geral, que era uma língua que os jesuítas já encontraram quando chegaram, de comunicação entre diversas tribos. Né? O Brasil tinha centenas de etnias, centenas de línguas, e havia uma língua geral que eles usavam para comunicação entre si, que os jesuítas chamaram de tupi. Né? Então, essa língua era chamada, na época, até pelos portugueses, o latim da colônia. E o Marquês de Pombal, vendo a expressão importante, a projeção dessa língua, inclusive por ação dos jesuítas, né, que fizeram a catequese usando essa língua e usando dicionários para fazer a tradução, né, do tupi para o português e vice-versa,
Marquês de Pombal proibiu, a partir desse momento, da expulsão dos jesuítas, o uso do tupi. Hoje era para eu estar fazendo essa palestra em tupi, se o Marquês de Pombal não tivesse proibido que o tupi fosse falado e, em substituição a ele, a obrigatoriedade da língua portuguesa como língua geral da colônia do Brasil. Cada vila devia ter 2 escolas, uma para rapazes e outra para raparigas. Uma cartilha de primeiras letras para assimilação cultural dos indígenas, educação cristã e trabalhos manuais. O lema da educação era: um homem sem obediência não é homem, é fera. É como chamavam os povos nativos, né? Eles eram feras, nada mais do que animais, né? Chegavam a perguntar se africanos escravizados e indígenas escravizados teriam espírito, se teriam alma, se seriam humanos ou apenas fera, né? Os primeiros contatos, os primeiros colonizadores tinham essa questão por resolver. Serão eles animais puros, como qualquer outro animal, ou terão eles razão, terão eles racionalidade ou lógica do pensar, né? Nas escolas devia haver um crucifixo, as crianças rezavam, se benziam ao entrar na escola, de joelhos, reverendavam a Santa Cruz, faziam procissões com os índios e com os velhos, ensinavam as crianças a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, né? E há registros de que os grupos locais não ficavam muito satisfeitos com essa educação, não podia ser, né? Uma educação totalmente diferente da educação ancestral deles, e às vezes queriam tirar os filhos da escola, né? Não viam muita valia naquele ensino, né? E na vila de Viçosa, lá na Ibiapaba, o mestre-escola era um soldado, que também era escrivão da Câmara, e depois dele foi substituído pela esposa de um outro oficial. A escola tinha 63 rapazes, mais 5 outros enviados ao Recife para aprender ofícios mecânicos e 40 raparigas que aprendiam a fiar, tecer, coser e fazer renda. O historiador mostra a dificuldade de prover escolas com mestres a partir da reforma pombalina, que elas não agradavam aos pais dos indígenas e a legislação obrigava que eles fossem à escola, sob pena prevista em lei de prisão dos pais. Para a coroa portuguesa, homens educados eram pagadores de dízimos, bons agricultores e súditos obedientes. No caso da vila da Ibiapaba, os índios procuravam resistir, guerrear, tirar proveito da língua portuguesa e legislação de terras em benefício próprio. O Ceará, que é de onde eu vos falo, é uma unidade federada do atual Brasil, parte da antiga capitania de Pernambuco. O chamado Ceará Grande, né, corresponde à parte norte do Ceará, a região sul, que é onde eu estou, de onde vem o meu marido, o Cariri, tem mais ligação cultural com o Pernambuco. Até hoje, foi organizado a partir de um ordenamento militar, a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, para proteger essa região do litoral dos ataques de franceses e holandeses, e a partir do ordenamento missionário, que foi a missão da Ibiapaba. Então, para compreender a história dessa minha região, é essencial compreender essa missão. Ela foi considerada a maior missão dos jesuítas na parte norte do Brasil. Já tinham feito ordenamentos missionários na Bahia, Pernambuco, no Espírito Santo, né, no sul, descendo mais ao sul, né, São Paulo. A própria capital de São Paulo, ela é originária de um aldeamento missionário, né? Por isso se chama São Paulo, um aldeamento jesuíta. Então, assim, boa parte da história do Brasil, da urbanidade, da história das cidades, da história da organização econômica do Brasil, está vinculada a essa ação do colonizador, né? A produção de açúcar, depois da exploração do ouro em Minas Gerais, depois do café. Mas na região norte, o Ceará ele é um lugar de passagem do Pernambuco para o Pará e o Maranhão, né?
de modo que até hoje ela é uma região, ela foi considerada árida, porque ela é desértica, ela sofre muitas secas periódicas desde o tempo do colonizador. Então, é uma região que parecia a eles que não oferecia riqueza e que tinha grupos indígenas muito ferozes, muito resistentes, muito bravios, né? E é considerado na historiografia brasileira que o Ceará foi uma zona de colonização tardia, né? Porque houve tudo isso que eu acabo de vos relatar, né? Esses confrontos entre povos europeus, povos indígenas, missionários, colonos. Então, assim, se a gente for contar essa história, a gente pode escrever um livro, A História das Guerras no Norte do Brasil, porque era isso que era dessa forma, foi dessa forma que o processo colonial foi ordenado, né? Através de uma série de estabelecimentos conflituosos, de guerras, de enfrentamentos, de derramamento de sangue. Às vezes eu ando no Ceará e tenho a sensação clara de que estou andando sob sangues e ossadas, porque realmente foi um processo muito acirrado e que carece ainda de estudos de relevância que começam a apontar, né? Jovens historiadores, nas suas teses de doutoramento, estão fazendo essa releitura histórica, porque a história como ciência a gente sabe que é datada, né? De tempos em tempos é preciso recontar essas histórias, né? E eu acho que isso a gente está vivendo um momento muito favorável nesse sentido, de uma disposição dos jovens intelectuais e historiadores de recontarem essa história sobre outra perspectiva, que não a perspectiva europeia, né? Porque a historiografia mais antiga, né, que a gente tinha acesso no Brasil republicano, era muito influenciada por essa tônica oficial do processo colonial europeu, né? E agora a gente vê uma história sendo contada pelo outro lado, né? O que tem os povos originários a contar. A grande hegemonia dessa historiografia europeia sobre esses povos é que eles não tinham a escrita, não é isso? E até do ponto de vista dessa sua presença, como as ocas e habitações elas eram de arquitetura, vamos dizer assim, não agressiva à natureza, né? Feitas de palha, de pau. Então, eles eram nômades, eles saíam de região em região, dependendo da oferta da natureza, em termos de caça e coleta, né? Então, eles não deixaram muitos registros, tiveram que fugir. Os que sobreviveram, que estão aí até hoje resistindo, são aqueles que fugiram, né? Os que guerrearam, que enfrentaram, foram trucidados. Os que ficaram foram subordinados à cultura europeia, ainda que resistindo a ela, né? E os que sobreviveram até hoje são os que adentraram selva adentro, né? E puderam nos contar um pouco dessa história. No relato dos povos chavantes, por exemplo, aqui nós tivemos contato, 2 semanas de convívio no Mato Grosso, né? O Rosenberg e eu, porque ele ajudou a fazer um documentário sobre os ritos dos povos chavantes, né? E histórias e tal. Eles contam que na ancestralidade um grande acontecimento tenebroso para eles foi a chegada dos europeus, né? Então é como se a história deles se dividisse em antes e depois da chegada dos europeus, né? Porque aquilo, a partir dali, eles nunca mais tiveram paz, não tem até hoje, né? Vocês acompanharam aí o caso dos povos Yanomami, que estavam sendo praticamente dizimados, né? Pela entrada da exploração da Amazônia, né? Do ouro e do agronegócio, e que eram povos que, às vezes, não tinham nem contato com a cultura envolvente, né? E, no entanto, os seus rios estavam sendo contaminados, né? E eles não podiam mais plantar, comer, começaram a morrer de fome, porque eles não tinham mais condições ambientais de manter a sua cultura, a sua maneira de sobreviver, a sua agricultura, a sua pesca, as suas formas de sobrevivência. Então, nós não podemos compreender
a ocupação do Norte, em especial a ocupação do Ceará, sem ter em vista a cruz e a espada, né? As missões jesuíticas, que no caso da Ibiapaba foram de 1606 a 1759. Depois eles desceram para outra região, também litorânea, Aquiraz, de 1748 a 1759, e, posteriormente, é uma missão que eu estudei no século XX, chamada Missão de Baturité e Fortaleza, que foi a chegada dos jesuítas portugueses em 1910, quando foram expulsos pela República de Portugal. Eles voltam ao Nordeste do Brasil, vão ficar em Salvador, vão subir para o Recife, Fortaleza, vão para São Luís, para recuperar os colégios e lugares perdidos com a expulsão pombalina, né? Essa foi a missão que eu me dediquei, que eu estudei. Até enviei para o professor Paulo um livro que é um ensaio sobre as minhas pesquisas em torno dessa temática, os jesuítas portugueses no Brasil, a partir dessa última missão a que me referi, a missão de Baturité e Fortaleza, que eles chegam aqui mais ou menos em 1919, e cria uma escola de preparação de jesuítas numa localidade chamada Baturité, que é uma zona serrana, a 1h30 de Fortaleza. Então, desde as primeiras investidas missionárias, em que a gente vê essa resistência, né, dos índios tapuias da Ibiapaba. Estou aqui já encerrando, né, a minha fala, porque acho que já disse o essencial e gostaria de ouvir algumas perguntas, de poder interagir com vocês. É uma abordagem que merece, né, ser partilhada, ser ampliada, e a gente tem todo interesse nisso. Os índios tapuia da Ibiapaba, vista desde o século XVII como um território de passagem entre Pernambuco e Maranhão, entre 1653 e 1661, teve, inclusive, a presença do padre Antônio Vieira, né, considerado o grande teólogo, o grande missionário, né, o principal missionário, né, em Portugal, e mesmo muito bem referenciado como intelectual católico, né, do século XVII. Essa expedição missionária, como falei, foi feita por meio de conflitos intertribais, conflitos internacionais entre vários povos europeus. A Ibiapaba do século XVII foi, portanto, um palco exemplar e marco dessa ação missionária apaixonada, né, dos jesuítas, acreditar que a religião cristã é a melhor e que tem que ser universalizada e que sobre isso não há dúvida nenhuma, e marco, né, de uma rejeição igualmente fervorosa por parte de colonos de povos nativos aos seus desígnios como evangelizadores a serviço da cruz católica e da espada de Portugal. Isso explica a necessidade de estudos e releituras desse momento da história de colonização do Norte, justamente quando estava em processo a definição do território que hoje chamamos de Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, cara professora. Vamos então passar imediatamente a palavra aos nossos confrades, aos nossos colegas. Temos uma inscrição, para já temos uma inscrição do confrade Fragata de Moraes. Mais alguém quer pronunciar-se? Mais alguém quer inscrever-se? Bom, vamos passar desde já a palavra ao nosso mais velho Fragata de Moraes. Fragata, podes ativar o som? Já está. Muito obrigado. Cumprimentando em primeira mão a professora e felicitando-a pela sua brilhante intervenção, palestra.
E queria-lhe pedir, professora, que me permitisse saltar para fora da mesma um segundinho, porque eu, em 1979, tive o prazer de conhecer a sua terra. Estive em Fortaleza, em visita oficial, uma terra muito bonita, famosa pelas rendas que lá se produzem, e onde eu aí conheci o ministro César Calles, na altura era ministro, creio que, dos Petróleos e Energia, Uhum. foi do governo de Oliveira Figueiredo, do general João de Oliveira Figueiredo. Portanto, parabéns por aí ter nascido, é uma terra muito bonita. Voltando à sua intervenção, eu queria lhe perguntar, portanto, os indígenas brasileiros como vassalos do Reino de Portugal, né? Que proteção tiveram do mesmo? Se é que tiveram, que houve, embora tenha aflorado um pouco. E eu queria saber se esses mesmos indígenas acabaram por buscar o amparo régio, uma vez que poderão ter-se apercebido como membros desse império. Era a primeira pergunta que lhe queria colocar. A segunda pergunta era quais as formas de ação dita indígena com a legislação da época. Presumo que conheciam as leis então vigentes, a partir dos dias da coroa portuguesa. Creio que durante a crise dessa mesma coroa. E também queria lhe perguntar, depois do grito do Ipiranga, não é? Portanto, ou seja, num Brasil independente, quais são essas formas de atuação, de ação indígena? Muito obrigado. Já respondo, professor? Não, se calhar vamos ver se há mais perguntas. Nós só temos mais até 25 minutos também, mas algum dos presentes quer... Bom, se não houver mais, então apresento eu. Tenho aqui duas perguntas relacionadas com o fator demográfico. Tal como a professora referiu, índios brasileiros aí no Ceará foram dizimados na Serra de Ibiapaba, e gostaria de saber quantos terão morrido como consequência do processo de colonização. E, por outro lado, gostaria de saber hoje de que forma eles estão integrados na sociedade brasileira. Portanto, esse processo de integração ocorre mantendo uma série de valores autóctones ou nem por isso. Portanto, depois do processo de colonização, se o processo de aculturação foi tão grande que as pessoas se afastaram ou ainda mantêm alguns elementos da cultura original. E também já agora, do ponto de vista demográfico, quantos são hoje e quantas tribos existem aí na Serra, para termos uma ideia também demográfica relacionada com os dias de hoje. Muito obrigado. Bom, se não houver mais nenhuma, por enquanto, mais nenhuma questão, então passamos a palavra à professora Joraci Cavalcante. Eu vou começar pelo fim, professor Paulo, dizer que esse quantitativo, assim, eu pessoalmente não tenho, né? Mas a antropologia brasileira tem. Eu posso localizar essa fonte e enviar posteriormente para vocês. Eu não sei lhe dizer com precisão, né? Sim, Acho até sim. difícil que isso seja possível, dizer com precisão, né? Por causa da dificuldade dos registros, né? Quer dizer, os registros que foram feitos pelo colonizador, né? Então, você está lidando com um povo, né? Numa situação de desvantagem do ponto de vista histórico, porque não tem a escrita.
Então, não posso lhe assegurar, eu acho que ninguém vai assegurar isso, a quantidade de índios que foram assassinados, morreram nesses combates, entende? Mas essa é uma tarefa que a antropologia, alguns antropólogos brasileiros têm tomado para si, principalmente aqueles ligados à FUNAI, que é o órgão governamental responsável pela defesa, né, das terras e garantia das terras indígenas, ainda hoje no Brasil. No último governo, nos últimos 4 anos do último governo, esses direitos foram retirados, né? O então presidente do Brasil, ao assumir, prometeu que não daria nenhum recurso e que não protegeria, e que as terras indígenas são dos brasileiros, e que eles deviam se integrar à sociedade nacional, e que eles não podiam ter uma legislação à parte que protegesse seus direitos, né? E aí ele abriu a Amazônia para a exploração de minérios e para a exploração do agronegócio, provocando, né, uma devastação ambiental assim, nunca vista antes, em tão pouco tempo, em 4 anos do governo dele. Os efeitos dessa política, né, de devastação são de reconhecimento internacional, né? Há denúncias internacionais sobre esse processo de ocupação ilegal da Amazônia, inclusive respeitando a legislação que garantia essas reservas indígenas aos povos originários, né? Foram assassinados, várias lideranças foram acuados e mortos de fome, porque a atividade de mineração envenena os rios e impede que eles pratiquem a agricultura, e eles ficam sem alimentos, ilhados na floresta, eles começaram a morrer de inanição, um verdadeiro genocídio sofrido pelo povo Yanomami, por exemplo, que foi largamente noticiado pela imprensa internacional, mais recentemente, só para falar de um caso mais recente, né? E que é fruto da política do governo anterior ao governo Lula, e que estava realmente provocando o desaparecimento total daqueles que sobreviveram ao processo colonial e ao processo de montagem da República do Brasil, e não foi muito diferente do colonizador em relação à ocupação de terras, né? Inclusive, uma das formas de ocupação das terras, quando o Brasil se tornou independente e republicano, foi exatamente negar a existência de índios para dizer que as terras eram de quem chegasse primeiro, de quem ocupasse, né? Então, assim, um estado como o Ceará, por exemplo, a ocupação de terras nesse período entre o Império e a República foram guerras de família, e para eles não existia mais povos originários, era guerra entre eles, né? Para ver quem tinha uma fazenda maior do que o outro, né? Um latifúndio maior do que o outro. Então, aí, voltando para a pergunta inicial, quando a gente fala os índios do Brasil, a gente perde de vista que eles, professor Fragata, eles não eram uma coisa só, eram várias etnias e várias tribos que, inclusive, tinham litígio entre si. Então, assim, eles não tinham uma posição única em relação ao processo colonial, né? Mas, no caso da Ibiapaba, veja, eu não estou falando do processo de ocupação missionária no Brasil todo, eu estou falando só de um local, né? Eu tomei como foco um local exatamente para não ser generalista, para não falar do Brasil todinho, né? Eu acho o Brasil tão grande para falar de tudo, né? Então, eu escolhi realmente uma temática mais próxima da minha experiência vivencial, inclusive, para que eu pudesse passar, dar uma ideia, né, do que foi esse processo missionário aqui para nós, na Ibiapaba, no Ceará. Então, assim, algumas etnias aceitaram essa legislação e aceitaram negociar com os portugueses e aceitaram, inclusive, solicitando Seis-Maria, né? Que era o procedimento legal, né, instituído pela coroa portuguesa para a ocupação, a colonização das terras. Então, eles entenderam esse mecanismo e pediram também para si, né, quando termina o período filipino e que Portugal volta, né, a comandar o processo colonial. Eles querem, se é assim que é pedido, nós vamos pedir também.
Então, há esses que eles também temiam, porque também eram bravos e guerreiros e resistiram. Alguns foram aliados dos holandeses, outros dos franceses, né? Quer dizer, para esses sobreviventes, a questão era garantir a sua sobrevivência como etnia. Então, recorrer ou não à legislação portuguesa era uma questão que variava dependendo da etnia. Algumas etnias não aceitavam negociação e partiam para enfrentamento e para a guerra. Esses foram trucidados pela superioridade de armas do colonizador, né? Eles tinham muito conhecimento das florestas, arco e flecha, e não tinham as armas que os portugueses, armas de fogo, né? De fogo que os portugueses tinham. Então, eles realmente estavam em desvantagem nessas batalhas, nessas guerras, né? E aqueles outros que não aceitaram nem guerrear foram os que realmente se adentraram nas florestas, e é por isso que ainda hoje a gente pode contar com esses sobreviventes. As etnias que sobreviveram foram as que foram mais para oeste, que se adentraram na Amazônia, no Mato Grosso, e que foram se afastando daquelas zonas de ocupação mais viva, né, do processo colonial. Esses foi que conseguiram sobreviver. Entende? E existem até hoje. A forma como a República lidou com os grupos indígenas foi de proteção, inclusive na época, né? O Marechal Rondon, que foi um militar designado para essa região das florestas, né? Ele compreendeu que eram povos que tinham uma cultura própria, que eram indefesos do ponto de vista da sociedade envolvente, e que, se eles não tivessem uma legislação de terras, reservas indígenas, instituídas pelo governo brasileiro, eles iam ser trucidados pela ocupação, né, agrícola, do grande negócio, como de fato houve, né? O Brasil teve um momento inicial, né, que era só a metade, né, por causa do Tratado de Tordesilhas, mas depois, quando houve o período filipino, eles puderam entrar ao oeste e foram entrando cada vez mais. Hoje, os chavantes do Mato Grosso, que estão lá no coração do Mato Grosso, perto da fronteira, eles são uma ilha do meio de uma plantação de soja, do agronegócio. Eles não podem mais caçar, não podem mais pescar, tem que comer, ir numa cidade vizinha, com o dinheiro que recebem do governo, eles têm que comprar comida industrializada, estão sofrendo diabetes, estão engordando, estão morrendo, porque lá mesmo eles não podem mais praticar a pesca e a agricultura, que é uma tradição deles como economia de sobrevivência, não é? Porque o agronegócio, para existir, ele forma oceanos de plantação, entende? São verdadeiros oceanos de plantação que entram para o oeste do Brasil e que passam o dia borrifando veneno, né, o agrotóxico, para poder garantir, né, a sobrevivência daquela grande plantation, e realmente é um negócio absurdo, né? Os chavantes do Mato Grosso que nós visitamos para fazer um registro de documentário audiovisual, eles estão lá sendo pressionados todos os dias para sair, ofertas de compra, ou então ameaças de armas, ou então eles querem dividir a tribo, oferecem emprego ou dinheiro para uma parte da tribo, para eles brigarem e se matarem. Então, são várias estratégias. Então, eu diria que até hoje, professor Fragata, essas estratégias que ocorriam no tempo colonial perpassam a independência, o império e a república. Quando se diz que não tem mais índio, quer dizer que a terra pertence a quem ocupar. Então, até assim, quando eu disse a minha identidade é indígena, mas foi negada, é porque, a partir de um certo tempo, você não podia dizer que era índio, né? Você sofria perseguição, preconceito, ou então assassinato mesmo. Você tem que negar essa identidade para poder sobreviver. Quer dizer, um pouco do que aconteceu com os judeus ou com os mouros, né? Quando houve a ocupação, quando houve a criação, a fundação de Portugal.
né? Mouros e judeus e islâmicos que conviviam, né, ali na Península Ibérica, eles tiveram que ou faziam a conversão para o cristianismo, ou então eles negavam a cultura, né? Os mouros, que têm uma presença até hoje muito grande em Portugal, mas não podem dizer, ninguém diz que é mouro, diz que é português. Então, você diz que é cearense, que é brasileiro, que é carioca, que é baiano, que é não sei o quê, mas está nos traços das famílias, está no biotipo, está na... Entende? Mas, assim, a minha, por exemplo, pessoal, é uma identidade negada. Eu vou até meu avô e sei, porque meu avô parece comigo e a gente parece com eles. Mas isso não é tratado dentro da minha família como uma questão importante, entende? Pelo contrário, qualquer criança no Brasil hoje diz, se você disser, você parece um índio. A criança diz, não, eu não tenho nada de índio, porque já aprendeu na escola que índio é a fera, que é selvagem, que é não sei o que, tem vergonha. As pessoas têm vergonha desse passado ancestral. Elas têm vergonha de dizer que integram, né, uma etnia, uma ancestralidade que vivia aqui há milhares de anos antes da chegada dos portugueses. Eles descobriram uma terra habitada por milhões de pessoas. Entende? Eu não tenho aqui o dado preciso, e acho que ninguém tem, mas pressupõe-se, né, por uma série de evidências arqueológicas, por uma série de evidências em narrativas esparsas do próprio colonizador, de algumas memórias indígenas. Os Chavantes têm essa memória da guerra, né, com os portugueses. Entende? Eles não sabem dizer com precisão, eles dizem muitos morreram. Grande parte foi trucidada. Entende? Essa ideia, professor Paulo, do quantitativo, que é tão cara, né? A cultura ocidental, a quantidade, né? Para o planejamento, para a demografia, tal, isso não era uma questão posta nesse período, né? E nem é posta para as culturas indígenas. Mas eles sabem dizer que marcou, que deixou marcas terríveis, medos terríveis, que eles até hoje eles não são mais os mesmos, que eles perderam a liberdade de viver, que perderam terras, que perderam liberdade de ir e vir, tiveram que se esconder, tiveram que ouvir relatos de parentes mortos, né, de violações, né, de coisas terríveis, né, que aconteceram, né? Mas quando um povo tem uma tradição oral e não escrita, né, a tradição oral faz permanecer no tempo essas vivências, mas não com a mesma objetividade do positivismo, né? Que só acredita que é relevante aquilo que pode ser quantificável. Pensamento positivista quantifica tudo, né? Se eu não quantificar, eu não sei se é verdade, eu não sei se existiu. Isso para a antropologia, a antropologia substitui a quantidade pela qualidade, porque ela sabe que lida com povos que não têm escrita, porque ela sabe que essa precisão é moderna, positivista, ocidental, europeia. Não é uma questão posta pelos povos ancestrais, nem na África, nem no Brasil, né? Nem em parte nenhuma. Entende? Os povos ancestrais não lidam com essa questão. E daí surge uma dificuldade para a ciência. Como é que você vai quantificar uma coisa que não foi quantificada? Nem pelo colonizador, nem pelos povos originários. Como é que você vai? A antropologia vai hoje assegurar quantos milhões havia, quantos milhões morreram, quantos milhões ainda existem, entende? Existem milhares, eles estão aí, vão a Brasília, questionam, lutam, eles resistem, eles formam lideranças, aprenderam que precisam formar jovens médicos, jovens advogados, jovens que vão estudar, né, português, vão estudar nas faculdades para poder defender seu povo. Né? Tudo isso são atos de resistência, mas eles não negam a sua cultura, eles não negam, né, que tem uma cultura a ser preservada. Eles têm tanto direito de ser quanto qualquer povo europeu. Eles têm tanto direito de preservar suas tradições quanto qualquer outro povo. Por que eles são menores? Porque são diferentes? Porque não operam na lógica industrial capitalista? Porque tem uma lógica de relação com o meio ambiente que é de conservação e não destruição do meio ambiente? Não seriam eles os verdadeiros guardiões do planeta? Ao contrário da modernidade,
que destruiu tudo, destruiu florestas, subjugou povos, né? Ordenou um sistema de produção em massa, bota veneno na comida, adoece todo mundo de câncer, depois vem com a sua medicina curar, entende? A gente talvez não morresse tanto de câncer, não morresse tanto, não bebesse tanto os alcoólatras, se não houvesse a indústria do álcool. Porque para os povos originários, o álcool é produzido para um rito, para uma festa anual. Na sociedade que a gente vive, o álcool está ali na esquina, qualquer pessoa pode beber a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite. Tem bebida, cerveja, vinho, rum, tudo baratinho, a pessoa pode se embriagar e virar um alcoólatra. Milhões de alcoólatras, milhões de obesos, milhões de doentes, né, com diabetes, câncer. Isso é o resultado da modernidade, né? A modernidade produziu tudo isso, produziu belezas tecnológicas maravilhosas, como a que a gente está fazendo agora, o computador. Estou aqui falando com Angola, toda emocionada, né? Para mim é uma honra enorme pelos laços que nos unem, né? Historicamente, pelos laços que me unem a alguns amigos em Angola, como é o caso do professor Felipe Zal, que eu aprendi a valorizar e a conhecer quando estava em Lisboa, através da tese de doutoramento dele, de mestrado, né? Hoje se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu pergunto tudo ao Felipe, tudo a opinião dele, o que ele acha do mundo, o que ele pensa, porque para mim ele é um intelectual hoje de referência para mim. Então, é um dos intelectuais que eu considero mais importantes, que eu conheci, que eu conheço a obra e que eu sei da capacidade intelectual, e que eu tenho a honra de contar, eu e meu marido, com a amizade dele, né, a partir desse encontro acadêmico em Lisboa, com a tese de doutorado dele. Nós já chamamos o Felipe várias vezes ao Ceará para fazer palestras, porque entendemos que ele é um intelectual angolano da mais relevante contribuição ao entendimento desse processo que a gente vive hoje em África, em Brasil, de criar modos de pensar e de lidar com o mundo que não seja a experiência moderna, né? De tentar fazer a crítica da modernidade, a crítica do colonialismo, a crítica desse pensamento hegemônico europeu e criar uma nova forma de se relacionar com o meio ambiente, com o outro, com a diferença do outro, com a cultura do outro, né? Por que nós temos que destruir o outro? Por que a cultura do outro é inferior? Por que a língua do outro não serve? Por que, sinceramente, eu gosto muito de Portugal, tenho muitos amigos lá, aprendi muito como acadêmica, fui professora da Universidade de Lisboa, mas eu confesso a vocês que eu gostaria muito de falar uma outra língua, uma língua brasileira. Gostaria de falar tupi, e não o português, né? Porque por mais que você queira, né, fazer a crítica do processo colonial na língua portuguesa, aí você acaba se apaixonando por Fernando Pessoa, você acaba vendo o cinema português, você acaba vendo... Entende? Então, isso é muito envolvente, você manter a língua do colonizador e fazer a crítica. Então, eu me sinto desmoralizada em criticar o processo colonial, não é uma crítica moral, é uma crítica histórica, né? Como é que eu posso fazer uma crítica histórica de um processo se eu falo a língua do colonizador? Rigorosamente. Como? Se eu falo português? Sou, às vezes, irônico, às vezes cínico, né? Como eu posso fazer essa crítica falando português? Eu não queria falar português. A minha netinha de 4 anos, a Amora, ela perguntou outro dia, vovó, por que é que eu não falo brasileiro? Por que eu falo português? Português não é de Portugal? Entende? Então, o que eu não falo? Porque cadê a língua do Brasil? Qual é a língua do Brasil? Deveria ser outra? Mas o que é mesmo o Brasil? O Brasil não existiria como tal se não tivesse havido o processo colonial. Seria outra coisa, completamente diferente, né? Não seria isso. Se os portugueses nunca tivessem chegado até aqui, nós seríamos outra coisa. Então, eu também tenho que admitir que somos europeus. Somos europeus, a universidade é europeia, os autores são europeus, a minha formação é europeia, né? O meu intercâmbio é europeu, fiz doutorado na Alemanha, fiz pós-doutorado em Portugal, fui professora na Universidade de Lisboa. Então, eu sou europeia também. Eu gosto do Porto, eu gosto de Lisboa, eu gosto de ir a Portugal, tenho imensos amigos, queridíssimos, entende?
eu morro de saudade, né? Uma vez eu me peguei no Rio Tejo chorando. Até então, eu era jovem, eu pensava que eu era indígena, eu tinha raiva do colonizador. E aí eu me peguei num pôr de sol no Tejo e me vi chorando, como se olhando a torre de Belém, imaginando que as caravelas saíam dali e voltavam para ali, e que, sei lá, uma alma portuguesa. Eu digo, gente, eu tenho uma alma portuguesa também, né? Eu começava a chorar como se... e meus ancestrais são portugueses, eu sou maia, meu pai Fernandes Távora, minha avó, minha mãe Bessa, minha mãe Campelo, entende? São todas famílias originárias de Portugal, dessa região do Porto, né? E meu irmão, que é genealogista, já fez esse levantamento e comprovadamente todos vieram dessa região e são reconhecidos. Então, que identidade é essa que nós temos no Brasil, que é portuguesa, né? Comprovadamente portuguesa, que é indígena, que é africana, que às vezes é muito difícil você dizer o que é ser brasileiro, né? Dependendo de qual ligação você tem mais com um ou com o outro, entende? Eu tive alunas do doutorado aqui no Ceará que eu perguntava, vocês são brasileiras ou como é que vocês se apresentam? Aí elas dizem, ah, não, eu sou maranhense. A outra dizia, ah, não, eu sou negra. Ah, não, professor, eu sou... sabe, não queriam chamar de Brasil, porque acham o Brasil uma coisa abstrata, uma abstração. Então, eu divaguei um pouco aí no final, professor Fragata, só para dizer, né, de que quando se trata de um processo histórico de enfrentamento de culturas, né, até assim a produção de dados sobre isso é dificultada, né? E a historiografia brasileira realmente precisa investir e tentar realmente não consegue nem avaliar o volume, né, das transações de escravidão africana que foi feita no Brasil, porque parte dessa Professora, documentação foi queimada, né, pelo ministro Rui Barbosa na República, com vergonha da chaga, não sei o quê. Você vai pesquisar a escravidão no Brasil, africana, e você não consegue os dados precisos, porque essa documentação desapareceu, entende? Você não tem com professora, certeza. estamos a chegar ao final. Sim, Peço desculpa, desculpa, mas estamos praticamente em cima da no hora. limite. Assim, queria só saber se alguém mais tem alguma pergunta para aproveitarmos ainda os minutinhos, os 5 minutos que faltam. Bom, se mais ninguém tem, eu tinha uma pergunta. Gostaria que a professora nos dissesse qual é hoje, falou-nos da língua tupi. Nós damos conta do acordo ortográfico, no último acordo ortográfico, a presença do tupi-guarani, coisa que não ocorre com línguas africanas, né, infelizmente. Então, a pergunta é, qual é, neste momento, o papel do tupi-guarani aí no Brasil? Muito rapidamente, 2 minutinhos, por favor. Ótima sua pergunta. Na realidade, o Brasil está vivendo um momento de um movimento, né, dessas lideranças dos povos originários em torno da valorização de suas etnias, né, e de busca de mais direitos e de coexistir, mas numa perspectiva de respeito mútuo, né, cultural mútuo. Agora, se você for para o dicionário de língua portuguesa no Brasil, você vai ver a infinidade de termos, de palavras indígenas do Tupi-Guarani que foram incorporadas, não só a nomeação de rios, relevos, cidades, né, pessoas, mas também ela está nos dicionários. Uma vez, quando eu estava na Alemanha, eu precisei do dicionário de português e o dicionário feito em Portugal não me servia, porque o dicionário feito em Portugal não tem o Tupi-Guarani, né?
e mesmo palavras africanas que foram incorporadas ao nosso dicionário, que estão no nosso dicionário e não estão no dicionário de Portugal. Então, essa questão da unificação do português é complicadíssima também por isso, né? Porque nós, de certa forma, falamos um pouco de Tupi-Guarani. Eu própria me chamo Juraci. Juraci é uma palavra indígena. Meu avô gostava de termos indígenas, porque era ligado a José de Alencar, o grande escritor cearense que idealizou o encontro do europeu com o indígena, né, e criou Iracema, dos Lábios de Mel, uma figura mítica e tal. Então, meu avô gostava desses nomes, minha mãe era Itamê, minha irmã é Bartira, eu sou Juraci, os meus tios eram Calbi, Irapuã, Jurandir, e são nomes indígenas, né? Então, assim, embora negado, né, de alguma maneira ficou, né, alguma coisa, as palavras, ainda que soltas, espalhadas, fragmentadas, mas é uma presença muito forte. Se você for fazer um estudo linguístico, que já existe, né, sobre essa presença, tanto nos dicionários como na denominação geográfica do Brasil, né, é incomensurável a influência do Tupi-Guarani, né, nessa, vamos dizer assim, história do Brasil, né? Eles estão presentes muito dessa maneira. Agora, eu já comprei dicionário, já comprei léxico, né, de Tupi-Guarani. Eu vivo dizendo para os meus filhos, quando eu estiver mais velha, eu vou falar só Tupi-Guarani, eu vou aprender até lá, e só fala comigo quem souber Tupi-Guarani. Eu vou esquecer o português. Os velhinhos não esquecem. Eu vou tentar esquecer o português, que é uma língua lindíssima, que eu acho linda, linda. Eu sei a língua portuguesa, para mim, é falar, escrever ou pensar em português, para mim, é como respirar, tão simples quanto. A segunda língua é o alemão, porque eu me doutorei lá e tive que aprender, mas a minha língua do coração é o tupi. Eu acho que eu vou ser uma velhinha e vou falar em tupi-guarani para desespero dos meus familiares, mas vai ser uma questão de resgate, né, de uma etnia que me foi negada por superioridade cultural imposta, né, da minha família, Bessa, Castelo Branco, Távora, Campelo, Maia, não sei o quê, que achava sempre mais importante relevar a nosso vínculo, né, com a cultura portuguesa do que com a cultura indígena. Eu sou a única da minha família que tem orgulho de ter essa pertença, de ter essa ancestralidade. Minhas irmãs não fazem questão, acham os índios atrasados, se não fossem os portugueses, a gente ia viver nas florestas, e que não ia ter cidade, não ia ter shopping, não ia ter nada. Então, né, isso é uma questão pessoal minha, talvez um certo romantismo, né, cultural, mas que eu acho extremamente importante, né? Por isso que eu tomei essa temática. Podia ter outras temáticas, mas eu acho que essa temática me contempla. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz hoje. Muito obrigado, cara professora. Nós é que agradecemos a sua presença e o facto de ter aceito o nosso convite e ter compartilhado conosco hoje os seus conhecimentos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Eu passo a anunciar a conferência da próxima semana. Nós, na segunda quinzena deste mês, vamos tratar um tema que nos é bastante caro, o ambiente. Na próxima semana traremos o ambientalista Santos Virgílio, que nos vai falar de produtos químicos, saúde e desenvolvimento sustentável. De facto, até trata-se de engenheiro Santos Virgílio, engenheiro ambientalista. A conferência da próxima semana vai ser moderada pela advogada, juíza e também ambientalista Eufrazina Paiva. Então, muito obrigado, cara professora, Obrigada. uma vez mais. Agradecemos a presença de cada uma e cada um de vós e aguardamos por vós na próxima quinta-feira para mais uma conversa
da academia. Muito obrigado. Até logo a todos.